A idolatria, ela está muito grande no Brasil. E isso não é bom. As pessoas defendem muito a questão dos ídolos. Isso é pecado. Isso é pecado, idolatria é pecado. Deus, ele não reparte a glória dele com ninguém. Uma pessoa se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, isso é abominação aos olhos de Deus. Deus chama, sabe de quê? Prostituição. A palavra de Deus diz que quando um homem se ajoelha diante de uma imagem de escultura, ele está se prostituindo a outros deuses. E muitas das vezes as pessoas falam, não, mas não pode, porque essa imagem aqui é a imagem da mãe de Jesus, é a imagem do filho, é a imagem não sei de quem. Não importa, pode ser a imagem de quem for. Até a própria imagem de Jesus mesmo. Se você ajoelhar diante da imagem de Jesus, você está se prostituindo. Porque Jesus, ele disse, quando ele estava aqui na terra, e isso ficou registrado nos evangelhos, ele disse, adorais somente ao Senhor teu Deus em espírito e em verdade, e somente a Ele prestará culto. Em uma das situações que Jesus estava na terra, que foi justamente quando ele foi para o deserto, ele confrontou com o diabo. Foram 40 dias, e 40 noites, que Jesus ficou jejuando e ficou no deserto, e foi tentado pelo diabo. E teve um momento que o diabo disse para ele, todos os reinos da terra foi me dado, mas se tu se prostrar e me adorar, tudo isso vai ser teu. Jesus disse, não tentarás ser o teu Deus, somente a Ele adorarás e prestarás culto. Adoração somente a Deus. E Jesus deixou muito bem claro, mais ainda, a forma de adorar Ele. Adorar o Senhor somente em espírito e em verdade. Então, esse negócio de ter imagem de escultura, irmão, isso é pecado, isso é prostituição. Está se prostituindo a outros deuses. Deus, ele não reparte a glória dele com ninguém. Eu vejo as pessoas falar, esses evangélicos, eles têm raiva da mãe de Jesus. Ninguém tem raiva da mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela simplesmente foi uma mulher escolhida para nascer o Salvador. Só isso. Aí fala, não, mas ela é a mãe dele, então ela tem poder para isso. Não, ela não tem poder para nada. Ela não tinha e nem tem. A mãe de Jesus não tinha poder e nem tem até hoje. Quem tinha e quem tem poder até hoje é o próprio Jesus. Pastor, dentro da Bíblia, pastor, dentro da Bíblia. Vamos lá. Quando foi para fazer o milagre do vinho, do suco de uva, bom, a Bíblia fala vinho, Então, ela chamou os servidores e disse, façam o que ele disser. Quer dizer, se ela tivesse poder para fazer alguma coisa, por que ela não tinha feito? Por que ela não fez? Por que ela não transformou a água em vinho? Por quê? Porque ela não tinha poder nenhum. Não tinha e nem tem. Assim como muitos outros. Entendeu? Eu não entendo esse povo tem a mente muito fechada para entender as coisas de Deus. Maria, mãe de Jesus, ela foi só escolhida para ter Jesus, mais nada. E ela teve Jesus. Entendeu? Nasceu o Salvador através dela, mas o Salvador não é ela, é Jesus. E ele deixou muito bem claro. Quando ela fala, faça, ela chega para Jesus e diz, Senhor, acabou o vinho. Ela disse, mulher, o que eu tenho contigo? Olha como é que ele fala com ela. Para eles entenderem que é Ele que faz as coisas, é Ele que faz a obra, inclusive até hoje. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Quem está entendendo? Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ou seja, quem trabalha, quem faz o milagre, quem faz a obra, quem salva, cura, batiza, liberta e leva para o reino celestial, é Jesus e mais ninguém. Então Maria, ela não tem poder nenhum. E muito menos a estátua dela tem poder para fazer alguma coisa. Também não tem. Não tem poder, irmão. E se continuar nessa prática, que isso é idolatria, esse negócio de, mas a gente olha para lembrar. Você não precisa lembrar, basta ler a Bíblia que você vai lembrar de tudo. Nós não precisamos de mais de escultura para lembrar de Jesus, nem dos apóstolos, nem dos discípulos, nem de ninguém. Basta abrir a palavra do Senhor e vai falar. Ele vai falar com a gente vai lembrar de tudo aquilo ali. Agora me faz lembrar uma coisa daquilo que eu não vivi. Pelo amor de Deus, é impossível. Tem como o Senhor lembrar, homem de Deus, de alguma coisa que aconteceu no tempo de Jesus? Você não estava lá, como é que você vai lembrar? Como é que você vai lembrar de Maria, João, o apóstolo Tiago, o apóstolo... Como é que você vai lembrar de alguém se você não estava lá? Pelo amor de Deus, isso não existe.
Agora você vai ler a Bíblia e vai dar referência dessas pessoas que estavam lá e de tudo que aconteceu, para pregar sobre aquilo que aconteceu e que vai ser bom para nós nos dias de hoje. Amém? Eu tinha que deixar isso aqui bem claro. Então, os evangélicos não têm raiva de Maria, nunca teve, mas ela era simplesmente uma mulher escolhida dentre muitas mulheres que podia escolher qualquer uma. Inclusive até Isabel foi escolhida para ter o profeta João Batista, mas ela também nem entra. As pessoas quase não falam de João Batista, não falam. A idolatria está muito maior em cima de Maria, porque eu também não sei. Eu realmente não sei, também não me importa saber, mas se continuar nessa prática e morrer adorando imagem de escultura, não vai ver Deus, a não ser no tribunal dele no dia do juízo. Amém? Isso é fato, isso é realidade. Ah, pastor, mas eu não aceito isso. Tudo bem, a gente respeita a opinião de todos, mas que está errado, está errado. Jesus não aceita isso. Amém? Maria, eles não, muitas das vezes eles têm a mente fechada e fala Maria, essa mãe de Jesus, ela era virgem, né? E teve Jesus. E eles têm ela como se fosse virgem até o dia que ela morreu. Isso não aconteceu, irmão. Pelo amor de Deus, Maria teve filho. Teve filhos e filhas. A Bíblia está relatando com muita clareza que Maria teve filhos e filhas com José. Jesus não foi filho único da Maria, não, né? Ele é filho único do Deus Altíssimo. Mas Maria teve a sua intimidade com seu marido e teve filhos e filhas. E está lá escrito lá o nome deles, que agora eu não vou entrar no mérito, até por causa do horário, já passou. Sim, era casado. Sim. José era casado com Maria, era esposo dela. Como é que ele ia viver toda uma vida com a mulher sem tocar nela? Pelo amor de Deus. Se não consumar o ato, separa, né? Pois é. Então, como que o homem vai estar com uma mulher, tem um filho, sabendo que é de Deus, porque José sabia que era de Deus, porque o anjo falou com ele, né? Então, assim, como que pode ele passar a vida toda do lado da mulher e não tocar nela, não ter nada com ela? Isso não existe, irmão. Pelo amor de Deus, isso é heresia. José teve sim o contato com ela físico, teve filhos e filhas com ela, inclusive Jesus tinha vários irmãos, filho de Maria, ponto. Ah, pastor, eu não aceito isso. Tudo bem, problema seu. Pastor, isso é heresia que o senhor está falando. Então vai para a Bíblia, leia lá. Você sabe o que eles falam, homem de Deus? Quando se fala isso, eles falam, não, para Jesus todos somos irmãos, inclusive os discípulos são todos irmãos. Não é isso que a Bíblia fala, não. E eles declaram muito bem. Esse não é Jesus, a qual a gente conhece ele, conhece a mãe dele, conhece o pai dele que é carpinteiro. Nós conhecemos os irmãos dele e as irmãs dele. Jesus disse, nenhum profeta tem honra senão na sua terra. Então quem lê que entenda, né? Como Jesus disse, quem lê que entenda. Amém? E nisso a idolatria está crescendo muito, tá? Nessa nação. A feitiçaria está crescendo muito também. E o evangelho, a igreja evangélica, ela realmente está diminuindo muito. E isso é preocupante. Por quê? Porque quando Jesus voltar, todo esse povo, é como diz, vocês vão ficar com a razão e nós vamos ficar com Jesus. Vocês querem ter a razão, fiquem com a razão e com a religião de vocês. Mas com Jesus, esses poucos que sobraram, esses 5%, 8%, subindo para o reino celestial, depois vocês vão ver quem estava com a razão e quem estava com Jesus. Amém? Então, acordem enquanto há tempo, leiam a Bíblia, procurem estudar a Bíblia, procurem entender, busquem sabedoria, peçam do Espírito Santo para que Ele abra a mente, dê o entendimento, dê a sabedoria, para que você fuja da idolatria, fuja do pecado e fuja daquilo que vai vir pela frente, que é a perdição eterna.